Olá, pessoal! Como estão? Todo mundo bem? Isso, espero que todo mundo esteja bem aí pra gente poder fazer nossa atividade de hoje, né? Eu tô mandando para vocês a correção dos exercícios que vocês fizeram na última aula e também nós vamos entrar numa matéria nova hoje que é o imperativo, tá bom? Como esses exercícios são um pouquinho mais difíceis, tanto os do texto como os de gramática, eu resolvi não só mandar as respostas pelo WhatsApp, sim corrigir explicando, tá? Então aproveitem bem, entendam direitinho, qualquer dúvida que tiverem podem me perguntar, tá certo? Então nós vamos começar aí na página 130 da apostila. Peguem a apostila de vocês, apostila 1, na página 130. Eu havia pedido que vocês fizessem o warm-up, que é o aquecimento, para depois a gente fazer o texto principal, que é o Living with Stress, ok? Então, no warm-up, vocês têm um cartoon, né? Onde vocês podem ver um atendente, duas garçonetes, e o atendente parece estar pesquisando algo no celular. Uma atendente está tomando um café aí ao balcão, e a outra está desenrolando, tentando desembaraçar aí fones de ouvido, certo? E o atendente que está atrás do balcão está dizendo o seguinte para ela: Sorry, Suzanne, the top 10 list of most stressful life events doesn't even mention untangling earbuds. Ou seja, desculpe, Suzanne, a lista dos top 10, dos 10 mais, né, dos eventos mais estressantes da vida, most stressful life events, nem mesmo menciona desenrolar ou desembaraçar fones de ouvido, né? Com certeza tem coisa muito mais estressante do que desembaraçar fone de ouvido, né? Morte, fins de relacionamentos, né? Várias outras coisas são mais estressantes. Mas, vamos falar a verdade, quando a gente tem que desembaraçar fone de ouvido, a gente fica num nervo só, não é isso? Então, aqui tem a perguntinha que eu pedi que vocês respondessem em português mesmo. E eu fui surpreendida com as respostas que eu vi. Olha só. Segundo a personagem, desembaraçar fones de ouvido não está entre as 10 coisas mais estressantes. Em sua opinião, quais seriam os eventos mais estressantes da vida? Então, lógico, são respostas pessoais, né? E vocês poderiam colocar em português mesmo. Apareceu de tudo aqui nas respostas que chegaram para mim. Alguns colocaram que tirar nota baixa, acordar cedo, são eventos super estressantes, né? Estão entre os 10 mais. Celular sem bateria, mentiras, o que eu tô lembrando agora, assim, não conseguir fazer algo, quarentena, esperar horas numa fila, tudo isso foi citado por vocês como eventos estressantes, beleza? E depois a gente tem o texto principal, né, chamado Living with Stress, onde vocês têm a imagem de uma mulher com dor de cabeça, né, segurando as têmporas e pensando, às vezes, numa coisa ruim, porque ela tá de olhos fechados, né, sentindo tudo girar. Então, é típico de uma pessoa que está estressada. E abaixo da figura dela, vocês têm em letras miúdas, by Roma Marsh, significando que quem escreveu esse artigo foi a Roma Marsh, ok? Para uma revista ou para um jornal. Então, é importante sempre olhar as imagens que acompanham o texto, as letras miúdas, né? Como fonte, autor, tudo mais. Lá nas perguntas, nós vamos precisar dessa informação aí de quem escreveu o texto. No caso, a Roma Marsh. E antes de começar, eu quero que a gente dê uma olhada no glossário, que dessa vez eu pedi para vocês fazerem sozinhos, né? Então, vou conferir, corrigir com vocês se tá certo, porque nós vamos precisar dessas palavras para entender o texto. São as palavras mais difíceis que tem no texto. Então, olhem lá, o glossário está na página 131. Número 1, main, né? Significa principais. Número 2 e número 3, vocês podem ver que começam com to. Então, quer dizer que são verbos no infinitivo, ok? Número 2, esconder, ocultar, omitir, né? E número 3, to chew, mesmo que mascar, mastigar, certo?
Número 4, gum. Pode ser goma ou chiclete. E chewing gum, goma de mascar ou chicletes também. Tá certo? Desculpa, chewing gum seria goma de mascar ou chicletes. Ok. Número 5, worry beads. Worry beads são pulseiras de contas, de bolinhas, usadas para aliviar tensões. E bead sozinho é cada conta da pulseira, ou de um colar, ou de um rosário, certo? Cada bolinha. Número 6, 7, 8 e 9 também são verbos no infinitivo, que vão aparecer no texto, às vezes não no infinitivo, né? Às vezes conjugados, mas aqui pra gente colocar a definição, eles estão no infinitivo. Número 6, to relieve, aliviar. 7, to laugh, rir. 8, to print, imprimir ou publicar. Aquele comando que a gente dá para imprimir no computador, o Ctrl P, esse P vem de print, ok? Do inglês, imprimir. Então, imprimir ou publicar, número 8. Número 9, to win, ganhar ou vencer, que é sinônimo. Certinho? Então, vamos voltar lá para o texto, primeiro parágrafo, para a gente entender direitinho. Stress is everywhere in our daily life. And it is not just men who suffer from it, but women and young people too. Ok. Tá dizendo para nós que o estresse está em todo lugar na nossa vida diária. E não são só os homens que sofrem disso, mas as mulheres e as pessoas jovens também. Ok? Women, mulheres. Men, homens. Certinho? E a palavrinha daily, que aparece aí no início, significa diário ou diária. Segundo parágrafo. The main causes of stress are death, divorce, marriage, money, moving house, changing jobs, ending relationships and taking exams. Então, olha, as causas principais, main, palavrinha lá do glossário, as causas principais do estresse são morte, death, divórcio, casamento, money, o que significa money? Dinheiro, né? No caso, a causa de estresse não é o dinheiro, é a falta do dinheiro. Moving house, mudar de casa. Changing jobs, mudar de emprego. Ending relationships, terminar relacionamentos e fazer provas. Concordam? Ok. Terceiro parágrafo, tem uma perguntinha, introduzida pela conjunção so, que significa então, ok? So, how do you know if you suffer from stress? Então, como você sabe se você sofre de estresse? Do the stress test and find out. Faça o teste do estresse e descubra. Então, vamos lá fazer o teste para ver se a gente é uma pessoa estressada ou não. Todas as perguntas começam com do you, ok? E cada um tinha que responder sim ou não para as perguntas. Vejam se vocês entenderam o sentido direitinho de cada pergunta e se responderam certo. Primeira pergunta do teste do estresse. Do you often sleep badly? Observe a palavra sleep, significa dormir. E dormir bem, né, ou dormir mal, tem muito a ver com estresse. Geralmente, quando a gente dorme mal, no outro dia a gente fica estressado, né? Então, dormir é uma palavra intimamente ligada ao estresse. Primeira pergunta quer saber se você frequentemente dorme mal. Sim ou não? Segunda, do you get headaches a lot? Você tem muita dor de cabeça? Yes or no? Do you find it difficult to relax? Você acha difícil relaxar? Você acha que sempre tem que estar fazendo alguma atividade, que não pode parar nunca, que tem que ajudar todo mundo, que não pode ter descanso? Se você acha difícil relaxar, marca sim. Se você acha fácil relaxar, marca não. Próxima. Do you need alcohol or cigarettes to calm your nerves?
Você precisa de álcool ou cigarro para acalmar os seus nervos? Yes or no? Do you usually hide your feelings? Você normalmente esconde os seus sentimentos? Essa palavrinha hide também estava lá no vocabulário, na número 2. Esconder. Super importante aqui no texto. Então, você normalmente esconde os seus sentimentos? Não ri quando tem vontade de rir, não chora quando tem vontade de chorar. Né? Isso faz mal, isso causa estresse. Mas se você normalmente esconde os seus sentimentos, marca sim. Se você não esconde, no. Ok? Do you find it difficult to concentrate? Você acha difícil se concentrar? Do you take tranquilizers or sleeping pills? Você toma tranquilizantes ou pílulas para dormir? De novo a palavra dormir, sleeping. Sim ou não? Do you get angry when things go wrong? Você fica nervoso ou nervosa quando as coisas dão errado? Eu acho que a maioria sim, né? Ok. Então, vamos saber agora o resultado desse teste. Tá na página 131, no próximo parágrafo. If you answer yes to more than 2 of these questions, you are one of many people who suffer from stress. Então, se você respondeu sim para mais de 2 dessas perguntas, você é uma das muitas pessoas que sofrem de estresse. Acho que a maioria deve ter respondido sim para mais de 2, né? So what can you do about it? Então, o que você pode fazer sobre isso? A respeito disso, né? Uma pergunta e agora no próximo parágrafo vem a resposta. Como controlar o estresse? Doing yoga or relaxation exercises, chewing gum, and playing with worry beds are all common ways of relieving stress. Então, algumas sugestões da Roma Marsh. Fazer yoga ou exercícios de relaxamento, chupar chicletes e brincar com os worry beds, com aquelas pulseirinhas de contas, são todas formas comuns de aliviar o estresse. A palavra relieve, lembra? Aliviar. But doctors now say that there are simpler ways. Their advice is that people should laugh and smile more often. Ok. Mas os médicos, doctors, agora dizem que há formas mais simples, simpler ways. O conselho deles é que as pessoas devem rir e sorrir com mais frequência. O conselho deles, dos médicos, né? Então é que as pessoas não ocultem seus sentimentos, que elas sorriam, que elas riam com mais frequência. When you laugh and smile, your body relaxes. Quando você ri e sorri, o seu corpo relaxa. Olha que fácil contornar o estresse, né? They also say that people, and especially men, ought to cry more frequently. Crying is a natural way of relieving stress. Eles também dizem que as pessoas, e especialmente os homens, devem chorar mais frequentemente. A palavra cry, né? To cry, chorar. Chorar é uma forma natural de aliviar o estresse. Bom saber disso, né? Então, esses são os conselhos dos médicos. E o último parágrafo. If you have a special remedy for stress, write to Roma Marsh. If we print a letter of yours, you win 10 pounds. Então, se você tem um remédio especial para o estresse, uma sugestão inovadora, né, especial para o estresse, escreva write para Roma Marsh, que foi a pessoa que publicou esse artigo. Se nós publicarmos uma carta sua, uma sugestão sua, você ganha 10 libras, né? Libra é a moeda lá da Inglaterra. Então, aqui a Roma Marsh pede que as pessoas escrevam dando outras sugestões e que se a sugestão da pessoa for escolhida, ela ainda ganha 10 libras, certo? Ok, vamos para os exercícios. Esses primeiros são exercícios de vocabulário
E vocês podem perceber que as perguntas, os enunciados e as alternativas também estão todos em inglês. Então, atenção para o significado de cada palavrinha, ok? Que vocês não souberem, aproveitem para anotar, que eu vou traduzir uma a uma. Então, vamos lá. Based on the text, choose the correct alternative. Baseado no texto, escolha a alternativa correta. Number 1. In the sentence, do the stress test and find out. Line 7. The expression find out means. Então, tá perguntando para nós o seguinte. Na frase, faça o teste do estresse e descubra. Tá lá na linha 7 do texto. A expressão find out significa. Lembrem-se, sempre que aparecer means, meaning, tem a ver com significar. Okay? Então, aqui means significa, não esqueçam. Então, find out significa forget, esquecer, save, salvar ou economizar, mature, amadurecer, hide, esconder, ou discover, descobrir. Faça o teste do estresse e descubra. Então, a alternativa correta, letra E, descobrir. Ok? Discover. Number 2. The word so, lines 6 and 9, palavra so, que é uma conjunção que aparece lá na linha 6 e na linha 9. Letra A. Poderia ser substituída sem mudança no significado por however. However é uma palavra em inglês que significa porém. Então, porém é a mesma coisa que so? Não, né? So vai dar uma ideia de consequência e porém vai dar uma ideia de adversidade. Então, letra A tá fora. A palavra so está sendo usada para chamar atenção antes de uma pergunta. Vamos voltar lá na linha 6 e na linha 9 para a gente ver se é ou não. Linha 6. So, how do you know if you suffer from stress? Então, a palavra so está vindo antes de uma pergunta, para chamar a atenção do leitor, né? Significa então. E na linha 9. So, what can you do about it? Então, o que você pode fazer a respeito disso? Alternativa B, então, tá batendo com o que a gente viu no texto, né? A palavra so está sendo usada para chamar a atenção antes de uma pergunta. Vamos ver as outras só para a gente ter certeza de que a B é a certa. A palavra so está sendo usada para ênfase. Não no texto, não nesse caso. Às vezes ela pode ser usada para ênfase sim, mas não aqui. Por exemplo, se eu digo I love you so much, né? Esse so tá dando ênfase, eu te amo tanto, ok? Então, ela pode ser usada para ênfase, mas não aqui. A palavra so poderia ser corretamente substituída por also. Also, em inglês, significa também. Então, não é sinônimo de também, não pode ser substituída. Errada. Letra E. A palavra so significa o mesmo que otherwise. Otherwise aparece no texto quando eu vou introduzir uma ideia contrária, tá? Então, otherwise significa de outra forma. Não é sinônimo de so. Então, a alternativa mais coerente com o texto, né, com o uso da palavra so no texto, nas linhas 6 e 9, é a alternativa B. Ela está sendo usada para chamar a atenção antes de uma pergunta, ok? Se tiver qualquer dúvida, pessoal, me mandem no WhatsApp, tá? Que eu respondo para vocês. Número 3. Também é uma questão de vocabulário, agora pronome. The word there, in. Their advices that, na linha 14, se refere a. Então, lá na linha 14, o pronome their, né, está se referindo a quem? Na linha 14 está dizendo, o conselho deles é que. Então, o conselho de quem? Das pessoas estressadas? Dos exercícios de relaxamento? Das formas mais simples? Dos médicos ou das pulseiras de conta? Quem é que está dando conselho? A quem pertencem os conselhos? Aos médicos, doctors. Vamos voltar lá na linha 14 só para a gente conferir. Opa.
Linha 14. Their advice is that people should laugh and smile more often. O conselho deles é que as pessoas devem rir e sorrir com mais frequência. Voltando na linha anterior, na frase anterior, para a gente saber de quem estamos falando. But doctors now say that there are simpler ways. Mas os médicos agora dizem que há formas mais simples. O conselho deles, dos médicos, é que as pessoas devem rir e sorrir com mais frequência. Beleza? Então, there, lá na linha 14, está se referindo aos médicos, aos doctors. Número 4. The word you. A palavra you, você. Na frase, when you laugh and smile, na linha 15, se refere a as pessoas em geral, aos médicos, aos homens apenas, a Roman Marsh ou ao autor do texto? Letra D e letra E tá falando a mesma coisa. Roman Marsh é a autora do texto. Então, como eu não posso ter duas alternativas certas, sinal que as duas estão erradas, né? Então, já elimino letra D e letra E. Vocês acham que nessa frase, quando você ri e sorri, está falando com as pessoas em geral, né? Letra A. Lá na linha 15, vocês têm esse conselho dos médicos para todas as pessoas. Agora, da número 5 para frente, vocês vão ver que as perguntas estão em português e as alternativas também estão em português, tá? Então, atenção. Entre outras, são causas do estresse, de acordo com o texto, né? Às vezes até é uma causa de estresse, mas não está no texto. Letra A, mudança de residência e rompimento de relações. Lá no segundo parágrafo, falava das causas principais do estresse. Vamos ver se rompimento de relações e mudança de residência está lá. Segundo parágrafo. The main causes of stress are death, divorce, marriage, money, moving house. Mudança de casa, mudança de residência. Ending relationships and taking exams. E deixa eu achar aqui. Acho que é término de relacionamentos. Mudança de residência e rompimento de relações. As duas estão lá. Ending relationships, rompimento de relações. E changing house, mudança de residência. Alternativa A, né? Entre outras causas. Letra B, dívidas e ociosidade. Tá lá no texto essas palavrinhas? Não. Tá lá money, né? Dinheiro. Às vezes pode ser relacionado com dívida. Mas ociosidade, que é falta do que fazer, tempo sobrando, não está. Então, letra B, errado. São causas do estresse, problemas de alimentação e crise financeira. Problemas de alimentação não tá lá no texto, né? Crise financeira pode estar relacionado com money, mas não adianta só uma das palavras ou expressões estar certa. São causas do estresse, solidão e sentimento de culpa? Também nenhuma das duas está lá. Concursos e desemprego? Lá no texto tem taking exams, que é fazer provas, né? Pode ser provas de concurso. Então, a primeira pode estar certa. Mas desemprego, mesmo que seja uma causa de estresse, não consta lá do segundo parágrafo. Consta changing jobs, mudar de emprego, né? Então, a gente não considera a letra E como certa. Alternativa mais coerente, alternativa A, de acordo com o texto. Causas do estresse, né? Então, palavra-chave dessa pergunta é a palavra causas, que lá no texto a gente vai encontrar muito parecida com o português, causes, no segundo parágrafo, tá? Número 6. Uma das perguntas do teste de estresse questiona se a pessoa A. Discute com parentes e amigos, lá naquele quadradinho do teste do estresse. Não tem essa pergunta. B. Gasta dinheiro sem necessidade? Também não tem. C. Pratica exercícios físicos? Não. D. Oculta seus sentimentos? Tem essa pergunta lá no quadrinho. Olhem aí na página 130. Do you usually hide your feelings? Você normalmente oculta seus sentimentos, esconde seus sentimentos? É uma pergunta do teste.
E dorme excessivamente? Não, no teste pergunta se você dorme mal ou se você toma comprimidos para dormir, mas não pergunta se você dorme excessivamente. Então, alternativa D. Uma das perguntas do teste de estresse questiona se a pessoa oculta seus sentimentos, ok? Continuando. Para aliviar o estresse, os médicos recomendam às pessoas A. Essa aqui vocês vão lembrar. Liberar suas emoções. B. Participar de terapias de grupo. C. Relaxar após atividades exaustivas. D. Distrair-se com passatempos a menos. Ou E. Evitar situações constrangedoras. De acordo com o texto, né, os médicos recomendam que as pessoas liberem suas emoções, que as pessoas chorem mais frequentemente quando der vontade de chorar, que as pessoas riam, sorriam, né, e não guardem as emoções só para si. Então, podemos marcar a letra A, que falou várias vezes no texto, né, que é uma forma de aliviar o estresse, não esconder as emoções, liberar as emoções. E a última tem a ver com a autora, com a Roma Marsh. Ela pede aos leitores que, último parágrafo do texto, letra A, incentivem a prática de esportes. Letra B, enviem sugestões inovadoras para aliviar o estresse. C, contribuam com 10 libras para uma associação pró-depressivos. Na verdade, ela não pede contribuição. Ela diz que as pessoas que contribuírem com sugestões, né? Se tiverem suas sugestões publicadas, receberão 10 libras. Ou ela pede aos leitores que escrevam sobre suas experiências pessoais com o estresse. Ou ela pede que os leitores vigiem os amigos estressados. Vamos voltar lá no último parágrafo do texto para a gente conferir e ter certeza. If you have a special remedy for stress, write to Roma Marsh. If we print a letter of yours, you win 10 pounds. Se você tem um remédio especial para o estresse, escreva para a Roma Marsh. Se nós publicarmos uma carta sua, você ganha 10 libras. Então, qual é a alternativa certa? Vou achar aqui, número 8. Ela pede aos leitores que enviem sugestões inovadoras, special remedy, para aliviar o estresse. Letra B. Certinho? Então, sobre o texto, era isso que a gente tinha para fazer. Agora, a gente vai corrigir as questões de gramática, né? Na aula passada, eu expliquei para vocês sobre os pronomes possessivos, possessive pronouns. Relacionei cada um com o pronome pessoal, né? Correspondente. E agora, a gente vai precisar aplicar isso no exercício, ok? Página 132, então... Exercício 2. Só que esse exercício, além de saber os pronomes possessivos, a gente tem que seguir o modelo, tá? Então, tem o modelo aí para nós. Complete the answers to the following questions using the verb to be, possessive pronouns, and it or they as subject. Follow the example. Então, o exercício pede, complete as respostas das seguintes perguntas usando o verbo to be, o pronome possessivo e ainda it ou they, né? It para o singular, they para o plural, como sujeito. Siga o exemplo. Então, exemplo, né? Vocês têm um diálogo. Letra A significa que é a pessoa que está perguntando e letra B significa que é a pessoa que está respondendo, ok? Então, na letra A, is this your cell phone, Bob? Este é o seu celular, Bob? Aí o Bob responde, yes, it is mine. Sim, ele é meu. Ele quem? O celular. Celular vai ser substituído por it ou they? It, que é singular, né? Então, o verbo to be correspondente a it tem que ser is. E, por último, o possessive pronoun, que não vem acompanhado de substantivo e que não vem acompanhado de nenhuma outra classe de palavra nesse caso, tá bom? Então, esse mine, na verdade, está substituindo my cell phone. É a mesma coisa que ele ter respondido yes, it is my cell phone, né? Mas para não repetir a palavra cell phone,
ele usou apenas o possessive pronoun, mine, certo? Então, vamos fazer a número 9. Is this your money? Mesmo estilo de pergunta, ó. Esse é seu dinheiro? Aí o outro responde, sim, ele é meu. Yes, it is mine. Ok? It, substituindo a palavra money. Is, verbo to be, né? Ele é meu. E mine, possessive pronoun. Poderia responder de forma longa, né? Se o exercício não pedisse para seguir o exemplo, sim. Só que a gente não treinaria o uso dos pronomes. Por exemplo, alguém pergunta, esse é o seu dinheiro? Sim, esse dinheiro é meu, né? Mas pediu também a substituição do substantivo dinheiro por um pronome sujeito, no caso it. Número 10. Uma pessoa pergunta, does this toy belong to the children? Este brinquedo pertence às crianças? Palavras mais importantes aqui, toy, brinquedo, singular, children, crianças, plural. Como que a gente responderia isso em português? Usando só pronomes. Este brinquedo pertence às crianças? Sim, ele é delas. O brinquedo é das crianças, né? Então, para substituir toy, it. Para substituir children, theirs, pronome possessivo. Então, este brinquedo pertence às crianças? Sim, ele é delas. Yes, it is theirs. Número 11. Anna and Mary, are these your sleeping pills? Anna e Mary, esses são seus comprimidos de dormir? Não, eles não são nossos. Como que eu digo isso em inglês? No, they aren't ours. Observem que agora é a resposta negativa pela primeira vez. Então, o verbo to be, no caso are, tem que estar acompanhado de negação, de not. Por isso, não é só o are, é aren't. Ok? Então, tô perguntando direto para Anna e para Mary. Esses comprimidos são seus? Não, eles não são nossos, elas respondem. Ok? Nossos, ours. E comprimidos, pills, está no plural, por isso a gente usou they e não mais it. Ok? O verbo to be correspondente a they é are, não mais is. Lembra? It is, they are. 12. Can I keep this chewing gum? Eu posso ficar com esse chiclete? No, it isn't yours. Não, ele não é seu. Ok? It substituindo chewing gum. E yours, porque eu estou respondendo para a pessoa que perguntou, né? Eu posso ficar com esses chicletes? Não, ele não é seu. Yours. Ok? 13. Does this handbag belong to the old lady? Essa bolsa pertence à senhora? Aquela senhora? Yes, it is hers. Sim, ela é dela. A bolsa é da senhora. Daquela senhora. Okay? Então, it substituindo handbag e hers substituindo old lady. Is, verbo to be correspondente ao sujeito it. Ok? 14. Do these shoes belong to Peter? Observem a ocorrência de belong várias vezes nesse exercício. Belong é o verbo pertencer, né? Então, como estou falando de posse, pronomes possessivos, esse verbo tem tudo a ver com o tipo de questão, né? Esses sapatos pertencem ao Peter? Sim, eles são dele. Yes, they are his. Tranquilo? Ok. Número 3, que também é um exercício de gramática, também na página 132, nós precisamos seguir o exemplo. Além de saber os possessive pronouns, nós temos que observar bem o exemplo. Se referindo às palavras em parênteses, referring to the words in parentheses. A. Fill in the blanks with a possessive adjectives. Primeiro, complete no espaço com um adjetivo possessivo. E B,
reescreva a frase usando duplo possessivo. Rewrite the phrase using the double possessive. Então, vocês têm que observar a palavra que está em parênteses, primeira coisa. Relacionada a ela, colocar um adjetivo possessivo na primeira frase. E relacionada a esse adjetivo possessivo, reescrever a frase, só que usando o double possessive, que é o of mais o possessive pronoun. Lembram? Vejam um exemplo, então. Follow the example. One of friends, entre parênteses, girl. Para me referir a girl, qual é o possessive adjective que eu tenho que usar? Sabendo que girl significa garota, ela. Então, eu tenho que usar o adjetivo possessivo dela, her. Ok? É a primeira coisa que nós devemos completar na frase 1. One of her friends é igual a friend of hers. Uma das amigas dela, da garota, é o mesmo que a friend of hers, que tem o mesmo sentido, uma das amigas dela. Mas é escrito de forma diferente. Eu começo com a, que é o artigo, depois o substantivo, que é friend, depois o of e, por último, o pronome possessivo correspondente a her, que é hers. Ok? Então, one of her friends, para se referir a girl, é o mesmo que a friend of hers. Ok? Uma das amigas dela. Quer dizer que ela tem várias amigas, mas eu estou me referindo a uma especificamente. Número 15. One of students, entre parênteses, lady teacher. Um dos alunos, entre parênteses, da professora. Da professora é o mesmo que dela. Então, eu vou usar her na hora de completar a primeira frase. One of her students. É o mesmo que a student of hers. Um dos alunos dela. Ok? Lembrando que a sequência é a mesma do exemplo. A, depois o substantivo, depois o of, depois o pronome possessivo. 16. Some of their complaints. Por que completei com their? Porque estou me referindo à palavra entre parênteses, que é people. People é pessoas. Apesar de não ter S, é uma palavra plural. Então, pessoas. Se eu for substituir por um pronome, por um adjetivo possessivo, eu vou substituir por their, que significa delas, das pessoas, né? Por isso, their na primeira ocorrência. Some of their complaints. Algumas das reclamações delas, das pessoas. É o mesmo que some complaints of theirs. Ao invés de usar a, como a gente usou no exemplo, na 15, a gente agora vai usar some, né? Porque não se trata de um, se trata de alguns. Então, algumas reclamações delas, das pessoas, ok? Reclamações no plural. 17. One of our uncles. Por que eu usei our? Porque entre parênteses está me mostrando we, né? O sujeito nós. Então, um de nossos tios. One of our uncles. É o mesmo que an uncle of ours. Por que eu usei agora an? E não a, e não some? Porque uncle começa com som vocálico. E aí eu tenho que usar an. Lembra dessa regrinha? Então, um dos nossos tios, an uncle of ours. Ok? Troquei o our por of ours. 18. Some of your letters. Algumas das suas cartas. Né? Porque entre parênteses eu tenho you. É o mesmo que some letters of yours. Algumas de suas cartas. Letters no plural, igual complaints, da 16, por isso eu usei some, né? Que lá na primeira frase também estava some, não estava one. 19, voltou one. One of my relatives. Por que my e não outro pronome? Porque entre parênteses eu tenho o sujeito I. Um dos meus parentes, one of my relatives, é igual a relative of mine. Um dos meus parentes, né? Então, eu troquei o my pelo of mine. E pus a sequência igual a do exemplo. Artigo, substantivo,
of, que é uma preposição, e pronome possessivo, ok? Qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato. E agora a gente vai começar uma matéria nova, que é o imperativo. Preciso que vocês peguem um livro-texto, lá na página 19, vamos trocar de livro aí. Lá vocês têm explicação sobre esse modo verbal, que é o imperativo. Mas antes da gente entrar na matéria e na apostila, vamos lembrar como funciona esse modo em português. Né? O imperativo, em língua portuguesa, serve para dar conselhos, sugestões, fazer convites, né? Dar ordens. Então, no inglês é a mesma coisa. Sempre que o verbo aparecer no imperativo, vai ter a ver com um desses comandos, ok? Veja com atenção os seguintes exemplos. Infinitive, to burn. Affirmative imperative, burn what's left. Or, let's burn what's left. Negative imperative, don't burn what's left. Or, let's not burn what's left. Então, a gente tem o verbo no infinitivo para começar, né? Que é o to burn, queimar. E quando a gente passa esse verbo para o imperativo, observem que ele vai perder o to, né? Assim como todo verbo que vai ser conjugado. Interessante é que no imperativo a gente não tem sujeito. Observem que não tem, antes do verbo burn, sujeito. I, you, my mother, não tem nada. Já começa direto no verbo. Então, isso também é uma característica do imperativo, né? Então, quando eu digo burn what's left, eu estou dizendo queime o que sobrou. Eu estou dando uma ordem ou uma sugestão, né? Quando eu digo don't burn what's left, quer dizer não queime o que sobrou. Também é uma ordem. Se eu digo, por exemplo, march, né? Marche, é uma ordem. Se eu digo don't smoke, é uma sugestão, não fume. Então, sempre que eu quiser pedir algo na negativa, eu vou iniciar com don't, não com o sujeito. Don't mais o verbo na sua forma base, que é o verbo no infinitivo sem o to. Ok? Nunca vou usar doesn't para o negativo do imperativo. Nem didn't, sempre don't. Ok? Outra forma de usar o imperativo é usando let's, que significa vamos, né? No caso, está convidando, tá dando uma sugestão. Let's burn what's left. Vamos queimar o que sobrou. Ou, let's not burn what's left. Não vamos queimar o que sobrou. Let's not. Certo? Aí na apostila também tem a explicação que a gente precisa entender direitinho. Peço que vocês marquem, sublinhem o que for mais importante. O affirmative imperative é formado pelo infinitivo sem o to ou usando-se let's mais infinitivo sem o to, que é o que a gente acabou de ver no exemplo. O negative imperative é formado por don't mais infinitivo sem o to, ou usando-se let's not mais infinitivo sem o to. Super tranquila essa matéria, super fácil. O imperative é usado para expressar ordens, pedidos ou convites. A palavra please pode aparecer no início ou no final da oração. O que significa please? Por favor, né? Então, já que se trata de um pedido, se a gente quiser ser mais educado, mais polido, a gente vai acrescentar please no início ou no final. Exemplo, affirmative imperative, please stand up, ou stand up please, né? Por favor, levante-se. Negative imperative, please don't stand up, por favor, não se levante. Ou don't stand up, vírgula, please, ok? Não se levante, por favor. Tem uma tirinha aí na apostila de vocês, onde foi usado o imperativo. E tá até marcado, tá até em negrito o imperativo, que é no segundo quadrinho, do. Do something. Estão vendo aí? Faça alguma coisa. Faça algo, que é o Garfield pensando consigo mesmo. Tá vendo que a frase não começa com sujeito algum, né? Já começa direto no verbo, sem o to, no infinitivo sem o to. No caso, o verbo do, que é o verbo fazer. Faça algo.
Então, vamos ver o que essa tirinha tem aí. Tem um bichinho que mora na árvore, acho que é um esquilo, falando com o gato, com o Garfield. You are attracting quite a crowd. Você está atraindo uma boa multidão. Aí o Garfield pensa consigo mesmo. Do something. Faça alguma coisa, né? Para a multidão parar de vir até a árvore onde o bichinho mora. Aí, o que ele faz? Ele faz um cartaz e cola e pendura no pescoço, onde está escrito This space for rent. Esse espaço é para alugar. Aí, todo mundo se afasta e a multidão para de aparecer. Por quê? Porque para ficar ali agora vai ter que pagar, né? E ele suspira, né? No final que ele tá aliviado. Certinho? Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Vou passar a tarefa de casa, né? Eu vou querer que vocês façam a tarefa mínima das aulas 13 e 14 do plural. E lá eu tiro o relatório para ver quem fez, tá? Olhem aí, deadline. Deadline significa o prazo final para vocês fazerem essa atividade. Sexta-feira, dia 24 de abril, ok? Então, no sábado, provavelmente a gente vai ter aula ao vivo e aí a gente corrige esses exercícios que eu mandei aqui, os próximos. Exercício 2, da página 135, tá? Até sexta-feira, vocês mandem a foto pro meu WhatsApp para constar que vocês fizeram esse exercício 2, que é o de gramática, e aí eu vou anotar, né, que vocês estão ganhando pontinhos por esses exercícios que estão sendo feitos. Então, façam, mandem pro meu WhatsApp, e o do plural eu olho lá na sexta, ok? Então, façam até sexta-noite esses exercícios. Certinho, pessoal? Beijo pra vocês, então, fiquem com Deus, e até a nossa próxima aula.